Mais uma vez, aqui Deus nos permitiu que viéssemos a mais uma palestra. Eu não tenho a pretensão de ser professor nem ministro da palavra de Deus, e sim um esforçado em compreender e passar para aqueles que me estão vendo e ouvindo algumas das considerações que eu acho boas para mim, mas não as quero guardar exclusivamente para meu uso próprio. Eu preciso também passar adiante essas observações. Tem a parábola do semeador que Jesus nos deu. Dela eu tirei a conclusão de que nós não aplicamos de uma forma frutuosa a lei divina, porque nós temos um empecilho muito grave e sério, que é o nosso egoísmo. Nós todos somos naturalmente egoístas. Eu vou ler a passagem aqui da parábola do semeador, em Mateus capítulo 13. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. Quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, quem tem possibilidade de entender, de compreender o alcance dessa palavra. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: Por que lhes falas por parábolas e não claramente? Ele respondendo disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a ele não lhes é dado. Os mistérios do reino dos céus são as fórmulas que Jesus Cristo nos passou para nós nos libertarmos do sofrimento aqui na terra, que alcança todas as criaturas, em qualquer faixa etária, em qualquer estado da vida, seja de que natureza for a qualidade da criatura na sociedade. Pode ser um homem culto, pode ser um homem muito rico, pode ser um homem poderoso politicamente. Ninguém está liberto, ninguém está livre de sofrer padecimentos cruéis. E o Evangelho de Jesus é um formulário para que nós conheçamos o modo pelo qual possamos nos libertar do sofrimento. Porém, o nosso egoísmo empana a nossa possibilidade. Então diz Jesus aqui explicando: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Aquele que tem o quê? Possibilidade de aceitar, livrando-se do egoísmo, as palavras de Jesus. E continua: Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem e ouvindo não ouvem nem compreendem. E de fato o Evangelho de Jesus até hoje está sem ser compreendido, porque ninguém, pelo menos, inclusive eu também aí me coloco, não cumpre a lei de Deus com
a verdadeira fé, porque não acreditamos, somos muito egoístas. E continua Jesus, e nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz, então cita Isaías, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. Endurecido quer dizer egoísta, só pensa em si, só nos seus interesses. Esse egoísmo é que é a pedra de tropeço que nos impede de alcançarmos o ensinamento de Jesus. E continua citando Isaías, e ouviram de mau grado com seus ouvidos. O Evangelho incomoda muita gente. As recomendações de Jesus, perdoar aqueles que nos caluniam, nos perseguem, dar do nosso conforto o bem-estar de alguém. É difícil. Mas aí continua. E ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, com o sentimento, e se convertam. Converter-se é mudar a própria natureza. Nós temos que nos converter. Se nós continuarmos sendo com a nossa humanidade, nós vamos jamais aceitar a palavra do Evangelho e não vamos nos salvar dos infortúnios. E se convertam e eu os cure, porque todos nós somos doentes espirituais. Temos várias moléstias. Nós temos moléstias da vingança, moléstias do egoísmo, moléstias de só queremos saber o bem para nós e nada para os outros, moléstia da mentira, da calúnia. E diz aqui Jesus, mas bem-aventurados os vossos olhos porque veem, os vossos ouvidos porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Então ele depois explica a parábola do semeador. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi a semente plantada ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, por causa do nosso mau hábito, do egoísmo. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende, porque muitas vezes a palavra de Deus nos angustia, quando nos manda cumprir com sacrifício o poder do Evangelho em favor do próximo. Nós temos muito má vontade de aceitá-la. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, as nossas obrigações, as nossas fórmulas de viver, o nosso trabalho. Mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. A preservação que nós temos pelo egoísmo, fazer com que o nosso próximo desfrute do nosso bem-estar também, o nosso egoísmo impede. Então, a sedução das riquezas sufoca a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz a 100, outro 60 e outro a 30. Então nós temos que domesticar a nossa alma, fazer com que o nosso espírito se incline e aceite com boa vontade a palavra de Jesus, porque a única forma que nós temos de nos salvarmos das catástrofes desta nossa vida humana. Não tem ninguém isento desse sofrimento.
Então, vamos fazer um pouco de esforço, um grande sacrifício, na verdade, para assimilarmos as palavras e os conselhos de Jesus no Evangelho. É o meu entendimento. Fiquem com Deus.